Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Amém. Culto abençoado, né? Quantos estão gostando do nosso culto hoje? Cheio da presença de Deus, Deus é maravilhoso. Antes de começar a palavra, quero dar uma boa noite a toda a igreja. Quero me apresentar, caso a gente tenha algum visitante, sou a pastora Ludmila, amém? E tem uma palavra de Deus hoje para a sua vida. Mas antes eu queria orar com você, queria te convidar a fechar os teus olhos, um minutinho, abaixar sua cabeça. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar e te agradecer, Senhor Deus, nessa noite. Senhor Deus, teu Espírito já está neste lugar e nós sabemos que o Senhor opera maravilhas entre nós. Te peço que essa palavra de hoje, Deus, seja uma palavra rema, uma palavra que venha trazer luz, que venha trazer sabedoria. Fala ao nosso coração hoje, Deus, que nós possamos estar conectados contigo e que nada possa roubar essa palavra do nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Bom, pastor Tiago começou uma série de palavras, né? Semana retrasada, semana passada nós tivemos Santa Ceia. E hoje eu quero dar continuidade nessa palavra e eu queria que você falasse junto comigo assim: quando tudo depende de mim. É sobre isso que eu quero falar hoje com a igreja, amém? Queridos, nós sabemos, né? Eu preguei um pouquinho sobre essa palavra hoje no culto da manhã e eu quero continuar essa palavra agora à noite. Nós sabemos que o nosso Deus, Ele é um Deus do impossível, Ele é o Deus que opera milagres, Ele é o Deus que opera maravilhas. E não só por isso, né? Mas também por esses motivos é que nós o servimos e o adoramos, amém? E quando nós cremos no sobrenatural de Deus, quando nós vivemos o sobrenatural de Deus, muitas vezes nós cremos que tudo que acontece na nossa vida só depende de Deus. Só que hoje nós vamos ter um entendimento que Deus, Ele age sim ao nosso favor, Ele nos abençoa, Ele transforma, Ele restaura, mas Deus, não é que Ele seja limitado, muito pelo contrário, né? O poder de Deus é ilimitado. Mas Deus, Ele opera até onde compete a Ele. Porque existe momentos na nossa vida em que algumas circunstâncias não vai depender somente de Deus, também vai depender de nós. Eu costumo dizer que aquilo que ainda ocupa o ambiente sobrenatural, aquilo que ocupa a esfera espiritual, depende de Deus. Mas aquilo que compete ao homem, aquilo que compete à ação humana, Deus, Ele não vai agir no nosso lugar. Porque tem pessoas, querido, que muitas vezes, né, fica esperando, por exemplo, o milagre cair do céu. É ou não é? Vou dar um exemplo, né? Uma pessoa que está buscando uma oportunidade de emprego. Uma pessoa que está muito tempo desempregada. E aí essa pessoa tem orado, tem jejuado, tem feito campanha, tem pagado um preço pelo trabalho. Ele está fazendo certo, sim ou não? Mas se essa pessoa não fizer aquilo que também compete a ela, que é o quê? Se profissionalizar, entregar currículo, ir atrás de emprego, ela não vai conseguir emprego, sim ou não? Então, existem circunstâncias na nossa vida em que nós precisamos aprender aonde Deus precisa agir e aonde o homem precisa agir. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho com você, amém? E o primeiro ponto que eu quero falar com você é: muitos querem, mas poucos conseguem. Como assim? Existe uma palavrinha chamada proatividade. Alguém sabe o que é isso? Proatividade? Vou tentar falar de uma forma assim, mais popular, né? Uma pessoa que é proativa é uma pessoa que ela não espera que o outro faça no seu lugar. É uma pessoa que não espera a circunstância certa para agir. A pessoa que é proativa é aquela pessoa que ela está numa condição, está numa situação, ela vai lá e faz. Ela não é uma pessoa descansada, uma pessoa acomodada, né? Ela é uma pessoa que, quando ela precisa de alguma coisa, ou quando ela vê alguma coisa, né, alguma situação acontecendo, ela vai lá e de imediato ela já tem a proatividade de ir lá e fazer.
ou de pedir, ou de executar, ou qualquer coisa nesse sentido. E quando Deus, Ele libera sobre nós uma bênção, quando Ele libera sobre nós uma unção, fala comigo assim: bênção é o bem em ação. E também é a autorização para que algo aconteça na minha vida. Então, quando Deus Ele libera uma bênção sobre as nossas vidas, Ele já está te autorizando para conseguir aquele milagre, conseguir aquilo que você tem orado, aquilo que você tem pagado o preço. Só que aí é onde entra o que eu estou pregando para você nessa noite. Se não tiver a proatividade humana, se não tiver a iniciativa humana, existem situações na nossa vida que, infelizmente, não vão ser bem-sucedidas. Vamos dar um exemplo aqui do casamento? Por exemplo, quantos aqui são casados? Deixa eu te ver. Né? Quantos são felizes aí, entraram em Canaã, né? Glória a Deus. Sexta-feira agora, eu e o pastor Tiago fizemos um casamento de um casal que já foi discípulo nosso. Gente, como é maravilhoso, né? São dois momentos que eu me emociono muito, em batismo e casamento. Porque casamento realmente é projeto de Deus, é algo lindo, né? E você que é casado, que você vai concordar comigo, você provavelmente já deve ter passado por isso, porque eu não sou um ET, né? Isso não deve ter acontecido só no meu casamento. Sabe quando o negócio fica feio, quando você tem aquela briga, e eu não sei se geralmente um dos dois costuma ser um pouco mais orgulhoso do que o outro, né? Eu não sei se no seu casamento é assim, ou se já aconteceu algo semelhante. Mas no meu casamento eu sempre fui um pouco mais orgulhosa. Então eu sempre tive mais dificuldade de pedir perdão, de reconhecer meus erros, né? A mulher normalmente ela sempre tem razão, ela acha, né? Ela sempre acha que tem razão. E comigo não foi diferente, né, gente? Eu vivi muito isso. Às vezes, quase nunca agora, eu acho. Meu marido vai dizer se sim ou não. Graças a Deus, Jesus já me mudou muito. Mas, para que o meu casamento, para que o seu casamento pudesse dar certo, eu tenho certeza que em inúmeras condições que você viveu, você precisou orar. Você precisou pedir sabedoria a Deus. Você precisou falar: Senhor, me instrui, me ensina a ser uma esposa melhor, me ensina a ser um marido melhor. Você que é pai e mãe, me ensina a ser um pai ou uma mãe melhor. Mas existiam situações em que não era Deus que tinha que mudar de atitude. Era quem? Eu e você. Quantas vezes eu não quis pedir perdão, mas eu tive que ir lá e pedir. Porque se eu queria resultado no meu casamento, se eu queria algo diferente no meu casamento, eu precisava ter uma iniciativa. Nós não temos como receber algo de Deus se a gente não quer agir. Se a gente espera um intermédio somente de Jesus, né? E aí eu quero ler um texto com você que está lá em Números. Números capítulo 13. A partir do versículo 30. Nós vamos ler aí versículo 30 ao 33. Números 13, do 30 ao 33. Olha só o que a palavra de Deus diz aqui. Diz assim: Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: Subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: Não podemos atacar aquele povo. É mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, e nós e a eles. Vamos entender esse texto. Deus virou para o povo de Israel, na época em que eles eram escravos ainda lá no Egito, levantou um homem chamado Moisés, um povo que vivia em mais de 400 anos de escravidão. Deus levantou um homem entre eles e falou o seguinte: Moisés, você vai ser o homem que vai cumprir a missão, você vai tirar o povo do Egito e você vai levar o povo a uma terra prometida.
Deus tinha uma promessa para esse povo, sim ou não? Deus tem uma promessa para você, amém? Deus já tinha algo planejado para esse povo. Qual que era o plano de Deus? Moisés, você vai tirar o povo do Egito, você vai levar o povo até Canaã, vocês vão percorrer pelo deserto durante 40 dias. Você concorda comigo que tudo o que competia a Deus, Ele cumpriu? Deus, Ele levantou um libertador. Deus, Ele realizou milagres para que o povo pudesse sair do Egito. Ele transformou lá a água em sangue. Ele fez o cajado de Moisés virar cobra, sim ou não? Quando o povo estava no deserto, Deus deu de comer, sim ou não? Deus deu comida, Deus deu bebida. Ele aqueceu o povo no frio. Ele tampou o sol com a nuvem. Tudo o que Deus prometeu, tudo o que competia a Deus, Ele cumpriu. Mas o que aconteceu? Quando dependeu do homem, as coisas não deram certo. O período que era para o povo passar pelo deserto, que era 40 dias, se transformou em 40 anos. Eu não sei se você já fez essa pergunta, né? E às vezes a gente escuta pregações sobre isso. A gente sabe, o povo ficou no deserto porque eles murmuraram. Não é isso que a gente aprende? Mas não foi só pela murmuração não, igreja. Sabe por que foi? Porque eles não cumpriram aquilo que dependia deles. Quando Deus virou e falou assim, não levantem outros deuses, não construam estátuas, não adorem outros deuses, o que eles fizeram? Eles construíram, eles levantaram outros altares. E aqui, Caleb, no caso Caleb e Josué, foram diferentes, tiveram atitudes diferentes. Eles já tinham passado por muitos milagres, já tinham provado de muitas maravilhas, assim como eu tenho certeza que você também já provou muitos milagres diante de Deus, já provou muitas maravilhas diante de Deus. O que aconteceu? Moisés virou para 12 espias e falou o seguinte, eu quero que vocês 12, nós estamos muito perto de alcançar o milagre. Nós estamos muito próximo de alcançar o milagre. Eu quero que vocês 12 subam até a terra prometida, espiem a terra, porque eu quero saber exatamente o que tem lá na terra prometida, para que nós possamos adentrar e tomar posse do que Deus nos prometeu. E o que aconteceu ali? Quando os 12 espias voltaram, 10 espias não creram no que Deus havia prometido. O que eles falaram? Não, Moisés, essa terra não é para a gente não. Lá tem muitos gigantes. Nós parecemos gafanhotos diante deles. É impossível. Gente, presta atenção. Um povo que viveu milagres, que viu o mar se abrindo, que comeu maná caindo do céu. Eles falaram, é impossível nós adentrarmos essa terra. Um povo que viu as muralhas de Jericó caindo. E eles falaram, não é possível entrar nessa terra. O que eu quero te falar essa noite, querido? Às vezes você está muito perto do milagre. Às vezes você está muito perto de Canaã. Às vezes falta muito pouco para você pisar no lugar aonde Deus quer que você entre. No trabalho que você tem sonhado, na promoção que você tem sonhado, no relacionamento que você tem orado, na restauração do seu casamento. Eu não sei qual é o milagre que você está orando, mas às vezes está muito perto. E se entrar em Canaã depender somente de você, querido, não tenha o olhar que esses 10 espias tiveram. O olhar de dúvida, o olhar de incredulidade, o olhar de que viram tantos milagres, mas ainda assim duvidaram o que Deus poderia fazer. Nós precisamos ter o olhar de Josué e Caleb. O que Caleb falou para Moisés? Ele falou assim, subamos e tomamos posse. Caleb não olhou para a dificuldade. Caleb não olhou para a altura, ele não olhou para os gigantes, ele não olhou pelo exército que ele ia ter que enfrentar. Caleb só falou assim, Moisés, essa terra é muito boa. E se depender de mim, eu vou à frente no exército com você, eu vou lutar a guerra com você e eu vou tomar posse dessa terra com você. Porque o nosso Deus, que é o Deus dos exércitos, está à nossa frente. E é Ele quem vai tomar posse primeiro. Posso ouvir um amém?
Querido, se você está muito perto de entrar na sua terra prometida, não deixe as pessoas falar para você que você não vai conseguir. Não deixe as pessoas falar para você que servir a Deus não vale a pena. Que o sacrifício que você tem feito não vale a pena. Faça tudo o que realmente depender de você, né? Tudo o que depender de nós precisa ser feito. Amém? Tem uma frase do Bispo Lucas que fala assim: a fé me traz a oportunidade, me estabelecer nela é competência minha. Ou seja, a fé ela vai trazer várias oportunidades para você alcançar muitos milagres, para você alcançar aquilo que você tem sonhado, aquilo que você tem orado. Mas permanecer em fé, alcançar de fato o seu milagre, só depende de você, só depende da sua competência. Amém? O segundo ponto que eu quero falar com você é: eu preciso me tornar o que a Bíblia diz que eu sou. Tem um outro texto que eu quero ler com você, que está em Mateus capítulo 9, versículo 27. Mateus capítulo 9, versículo 27. Que conta um outro milagre. Aqui no caso, Jesus opera um dos seus milagres. Diz assim: saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram